Começa agora pelo canal Yahushua Reina para Sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Na apresentação do palestrante Fernando Pereira Batista, capítulo 1. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o seu sininho e o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Fernando Pereira Batista do canal Yahushua Reina para Sempre. Paz e graça a todos, queridos irmãos inscritos nesse canal. Um grande abraço, obrigado pelas suas participações. E as suas participações é muito importante aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Com a série do Apocalipse agora está revelado o mistério, chegamos ao capítulo de número 20. Um capítulo que nós estamos lendo com muito entendimento, com a sabedoria do alto, com a sabedoria do Espírito perfeito e único. E essa série chegou para levar esse conhecimento espiritual falando, para que Deus faça nós entender que as escrituras, o conjunto de livros, a cópia de João Ferreira de Almeida, que chegou no Português Brasil para cada um de nós, e já chegou pronta, interpretada, cumprida. E aqueles que não têm o conhecimento das escrituras, que não vão ter o conhecimento da graça de Deus, que não vão ter esse entendimento que Deus deu para nós por graça, eles também não irão ficar de fora desse céu invisível. Os espíritos deles retornarão, porque todos os espíritos estão aperfeiçoados. Porém, eles não vão reinar em vida, não vão conhecer o reino de Deus, não vão reinar em vida, não vão ter alegria, paz, poder, justiça no Espírito de Deus. E essa série é uma série que, ao mesmo tempo, ela é difícil, ao mesmo tempo é fácil, porque com simbologias, com profecias e realmente acontecendo literal no mundo Aion, no mundo passado, no mundo velho. E essa era a figura de linguagem que os hebreus usavam, os profetas do Antigo Pacto usavam, né? Essas figuras de animais do campo, de coisas temporais desse mundo, de sol, de lua, de estrelas. Então isso aqui é muito maravilhoso. Eu cheguei agora no capítulo de número 20, e eu falo aos queridos irmãos que o capítulo 20 realmente ele está mostrando para nós que a eliminação, eu quero que vocês marquem aí, meus queridos irmãos, a palavra eliminar. A palavra eliminar é que é eliminado para sempre. A palavra eliminação, você pode ir no Google e ver que a palavra eliminado não existe mais. Não tem mais existência, isso é bem claro. Então, o que o Apocalipse capítulo 20, na visão de João na ilha de Patmos, que Deus mostrou a ele, mostrou a eliminação de um adjetivo no português Brasil, tanto no original, no grego, mostrou a eliminação desse adjetivo chamado Satanás, aonde as religiões personalizaram, criaram um ser espiritual das trevas, que não é um adjetivo que significa adversários, obstáculos, inimigos. Os irmãos entendem? Então nós aqui na série do Apocalipse, agora está revelado o mistério, a Bíblia já está revelada, o Apocalipse já foi revelado, a destruição foi para a destruição de Israel, os Yahudins de então, os hebreus de então. E uns acreditam que realmente foi escrito totalmente simbólico, o livro do Apocalipse é totalmente simbólico, uns acreditam assim, outros acreditam que foi realmente literal, não tem como ser literal, porque a gente vê figura de linguagem, e outros acreditam que a metade das profecias estão cumpridas, como os preteristas parciais. E nós que aderimos ao preterismo completo,
acreditamos que todas as profecias estão cumpridas, que foi usadas simbologias aqui, e essas simbologias aconteceu literalmente com figuras de linguagem lá no território habitado chamado Jerusalém, que existia então. E nós chegamos agora no capítulo 20, que muitos irmãos em graça, que está aqui no YouTube, no Facebook, eu entendo os queridos irmãos, quando os irmãos dizem que o universalismo no meio da graça é uma heresia. Eu entendo os irmãos, porque realmente eu também era assim. A mente, a minha alma, a minha metanoia, a minha consciência não aceitava, a minha carne não aceitava que os filhos da perdição, a descendência sem espírito, foi extinguido depois da destruição, depois da parósia, falando assim, da vinda no português Brasil, pela segunda vez de Yahushua, de Jesus nas nuvens, em juízo sobre o território de Jerusalém, de então, sobre o mundo da lei, de então. E realmente o Apocalipse capítulo 20, ele confirma para nós que esses filhos da perdição, esses descendentes ímpios, perversos, homens que não respeitava Deus, que não foi feito do lugar invisível, celestial, que Deus não criou os seus espíritos, Deus somente assoprou nas suas narinas, porque é conhecido como espírito dos ímpios também, que nós temos esse fôlego de vida que muitas vezes é chamado de espírito, o ar que respiramos, né? Que assoprou em suas narinas. Ele foi feito alma vivente, Adão, primeiro homem. E realmente Adão não foi o primeiro da criação. O primeiro da criação foi os nossos espíritos. Os irmãos entendem? Então, quando nós lemos o capítulo 20 do Apocalipse, nós entendemos que os filhos da perdição, citado no livro do Apocalipse, o apóstolo Paulo fala que surgiria o homem do pecado, o filho da perdição, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Então nós aqui estamos analisando texto e contexto. Repito a vocês, analisamos as escrituras, a Bíblia, não analisamos no que você pensa, no que você acredita. Nós analisamos o que está escrito e nós temos apenas a cópia em nossas mãos, que é a cópia de João Ferreira de Almeida, porém a história é genuína, tem muitas coisas mudadas. Eu já falei isso para vocês, os nomes são portugueses, né? Teve a Septuaginta, falando assim, teve o grego. Então nós aqui acreditamos nas escrituras cumpridas, a história é genuína. Nós sabemos que na história aí, até a cópia chegar em nossas mãos, a Bíblia passou por várias mãos, e mãos religiosas, né? De mentes não salvas, como o Concílio de Nicéia, e eles ali tentaram colocar passagens tendenciosas, nós entendemos isso. Então nós aqui não somos donos da verdade. Também o dono da verdade é Yahushua, é o Espírito dele. E eu quero confirmar com base bíblica ao canal Yahushua Reina para Sempre, com base bíblicas na cópia de João Ferreira de Almeida, nas escrituras originais, que é onde nós não temos acesso, né? Porque nós falamos português Brasil, é a nossa nacionalidade. A Bíblia está cumprida e os filhos da perdição, eles não existem mais, eles foram extinguidos na parousia, na segunda vinda de Jesus sobre Jerusalém, de Yahushua sobre Jerusalém, lá em Jerusalém. E o Apocalipse, na visão, mostrou isso. Então vamos lá. Eles chamam isso de universalismo. As pessoas que acreditam que a salvação foi universal a todos. A salvação foi sim a todos. Foi a todos lá no madeiro. A salvação de Jesus humano foi aos hebreus. Mas aquela salvação lá no madeiro foi a todos. A salvação da mente foi a todos.
uns acreditarão que virão de século em século um sacrifício do Salvador, outros não. Esses não vão entender a graça de Deus, não vão ser salvos na mente. Eles vão ser filhos da perdição segundo a carne. Mas este espírito que não acreditou, aliás, esta carne que não acreditou nas profecias bíblicas, que não acreditou no sacrifício do Salvador, que foi mau, perverso, ele fez tudo segundo a carne dele, meus irmãos. Mas este homem e esta mulher, feminino e masculino, esse espírito veio de Deus e Deus criou e retornará para ele. Esta é a verdade da graça de Deus, que eles chamam de universalismo, que a salvação foi para todos. E eu quero dizer para vocês que o sacrifício no madeiro foi perfeito. Eu não posso me colocar aqui no lugar de espírito que veio de Deus, que a minha carne, Fernando Pereira Batista, revestiu lá dentro do ventre da minha mãe, e ele veio do alto, e eu sou um eleito porque veio de lá. E eu vou dizer aquele irmão que está nas obras da carne, né? Porque ele não teve o conhecimento da graça, ele pratica maldade, e dizer que ele não é um eleito, que ele é filho da perdição. Jamais. Eu não sou o criador dos espíritos. Nós, irmãos da graça, não somos os criadores do espírito. Os irmãos entendem? Então, quando a gente fala isso, a nossa carne não aceita. Mas aqui na série do Apocalipse nós estamos tratando este assunto que é tão relevante, categoricamente falando, que essas pessoas, como a gente já viu na mídia, que a gente vê na nossa vida aqui temporal, de assassinos, de homens perversos, de maldades, de tantas maldades. E aí as pessoas perguntam, mas Fernando, a pessoa é pedófilo, estrupa, mata, rouba, se mata, e é mau. Ele é mau na carne dele. Ele não herda o reino de Deus. Ele não herda o reino de Deus, que não é físico, ele é espiritual, é uma condição onde nós da graça reinamos em vida, conhecemos o reino de Deus, vivemos alegria, paz, amor, poder e justiça. Eles não herdam o reino de Deus, mas por eles não herdar o reino de Deus, não é que eles é filho da perdição, que eles não têm espírito, como é ensinado aí na mensagem da graça, dos pregadores da graça. Não, nós aqui ensinamos a Bíblia já interpretada e aceitamos o que a Bíblia diz. Muitos irmãos em graça têm um conhecimento pleno desse assunto do capítulo 20, mas eles não, a carne dos queridos irmãos, a mente, a metanoia, não aceita de forma nenhuma o que eu estou falando. Eu também, a minha carne não aceitava, mas a Bíblia diz isto. E quem sou eu para questionar com aquele que criou os espíritos, porque ele é pai dos nossos espíritos? Quem eu para questionar um bebê que nasce, em dias ele morre, e eu vou falar que aquele bebê aquele espírito que foi revestido de carne e sangue dentro do ventre daquela mãe, era filho da perdição. Os irmãos entendem? Por que eu li o livro de Judas antes de entrar no capítulo 20? Eu quero que os irmãos vejam esse vídeo aí, esse áudio, preste bem atenção versículo por versículo. Eu li o livro de Judas, texto e contexto, para mostrar, para nós, falando assim, entrar no capítulo 20, já entendendo isto que eu estou falando na introdução aqui. Por isso que eu li o texto e contexto de Judas. Judas, segundo era irmão de Jesus, segundo a carne. Eu li o livro dele, ele narra a história do passado. E ele está narrando a história na inoperância de Satanás. Foi na inoperância que ele está falando, está tudo já encaixando uma coisa na outra. No capítulo 20 do Apocalipse, ele está narrando que eu deixei passar um versículo, agora que eu estava vendo o vídeo, o versículo que eu não li, vou estar só lendo aqui para nós já entrar no capítulo 20 do Apocalipse. Na série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Eu deixei de ler o versículo de número 14 que eu passei, porque às vezes os irmãos perguntam assim, o irmão Fernando não acredita nos livros apócrifos? Não, quem colocou a palavra apócrifos foi o Conselho de Nicéia, que eles acharam que não era inspirado. Quem colocou foi os humanos. Mas a inspiração, a história é genuína. Aí o versículo 14, Judas diz assim, olha, e destes profetizou
também Enoque. Quer dizer, ele lia o livro de Enoque, que eles colocaram como apócrifo, livro não inspirado, não entrou no canônico, não canônico. Aí ele diz, o sétimo, depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Olha, tudo está apontando, até ele lia o livro de Enoque, está escrito isso mesmo, que o livro de Enoque é muito simbólico, você pode estar lendo o livro de Enoque, é inspirado. Ele fala de simbologias, como o livro de Zacarias, como o livro de Daniel, mas ele fala apontando tudo para a destruição de Jerusalém, como o Apocalipse. Os irmãos entendem? Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 20. Eu quero que você, para você entender o que eu estou falando, eu quero que os irmãos que entrar nesse canal leia o livro de Judas e acompanhe o vídeo que eu fiz. Que eu li o contexto de Judas, para nós já entender já que os filhos da perdição, eles não existem mais e eles foram extinguidos para todos sempre, de eternidade a eternidade. Enquanto houver humano, enquanto nascer um bebê no ventre da sua mãe, esse bebê, o espírito dele já veio de Deus, não é mais da terra, como foi feito Adão e seus descendentes. Vamos lá? O que eles, quando eles leem o Apocalipse capítulo 20, tem muitas pessoas, tem linhas de pensamentos que acreditam que o diabo que foi preso por 1000 anos foi a lei de Moisés. Os irmãos, em graça, muitos irmãos acreditam que Satanás que foi preso foi a lei de Moisés. Outros irmãos acreditam que era o sistema judaizante da época, que era Satanás. Terceiro, outros irmãos acreditam que era o anjo rebelde que caiu do céu, que se rebelou, que é o sistema religioso, aos queridos irmãos evangélicos, que é um ser espiritual. Quarto, e outros acreditam que era o pecado. Então, primeiro, eu quero dizer a vocês que não foi a lei de Moisés, Satanás preso por 1000 anos. Também, segundo, não foi o sistema judaizante. E terceiro, não foi um anjo rebelde ensinado pela religião evangélica, católica, com todo respeito aos queridos irmãos, que é o anjo espiritual que se rebeliou, que desejou no seu coração tomar o trono de Deus. Não foi. Quarto, o pecado também não foi esse Satanás aqui do Apocalipse capítulo 20. E aí os irmãos perguntam, então, Fernando, quem é este Satanás aí do capítulo 20 na visão de João na ilha de Patmos? Em primeiro lugar, nós temos que entender a palavra Satanás. Nós já entendemos, aí muitos teólogos já entendem que essa palavra Satanás, ela é um adjetivo que ela tem vários significativos, que é um adjetivo que personalizaram, que criaram um ser em cima desse adjetivo. O latim, falando assim, é adversários, muito sentido, adversários, obstáculos, e muitos sentidos aí. Então aqui nós já entendemos que a palavra Satanás liga-se a adversários, não liga-se a um ser espiritual, e liga-se a adversários, um obstáculo. O que é obstáculo? Quando nós estamos para conquistar algo, não aparece um exemplo, a gente vai em busca de um emprego, fazemos a entrevista, mas lá é 3 vagas, e nessa entrevista chega 100 pessoas. Qual é o obstáculo do querido irmão, da querida irmã, que vai ali para fazer essa entrevista? O obstáculo já está ali. Qual é o obstáculo? De 3 vagas somente. E eu tenho que passar e acreditar que eu vou ser inserido nessas 3 vagas de 100 pessoas. Então, aquilo passa a ser um obstáculo para nós humanos. Aquela vaga de emprego. Os irmãos entendem? Mas eles personalizaram esse adjetivo chamado Satanás,
criar um ser das trevas que se rebelou contra o Criador. Então, eu já de ponto de partida aqui, direto ao ponto, nós temos que entender não somente a palavra Satanás, mas também nós temos que entender a palavra dragão. Vamos lá, Apocalipse capítulo de número 20. Apocalipse capítulo 20. Lembrando a vocês que vocês não podem perder também, para os irmãos entenderem, o Apocalipse capítulo 12 que nós falamos, que ele fala sobre o dragão vermelho do Apocalipse, que eles colocaram vermelho, ter concílio de Nicéia, eu já falei isso, mas a palavra certa ali é adversários, a palavra certa ali é filhos dos descendentes da perdição, filhos da perdição. Olha só, Apocalipse capítulo 20 diz: Satanás aprisionado por 1000 anos. Olha só, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Versículo 2: ele prendeu o dragão. Os irmãos lembram que eu falei aos queridos irmãos, nós vamos aqui prestar muita atenção, que essa palavra dragão no português Brasil, ela se refere a descendentes. Os irmãos podem ir lá em Apocalipse capítulo 12, pode ler o versículo 1, 2, que os irmãos irão entender que não é um ser espiritual, que esse dragão ele está perseguindo, ele quer devorar, ele quer matar um menino, um descendente da mulher, descendente dos filhos da salvação. E esta mulher está com a lua debaixo dos seus pés, lei de Moisés, que era sombra. Esta mulher está vestida de sol, figura de linguagem, representando o povo de Deus da nova aliança, o governo de Deus sobre o povo da nova aliança, com 12 estrelas sobre a sua cabeça, referindo às 12 tribos de Israel, tanto o povo de Deus escolhido, a descendência escolhida, os eleitos do antigo pacto, os eleitos do novo pacto, do novo céu, da nova terra. E ele quer tragar o menino. Então, o Apocalipse 20 volta a dizer, na visão de João, que o anjo que representa na visão o próprio Yahushua, o próprio Jesus, que é a palavra mensageiro, aqui era ele mesmo revestido de carne e sangue, não era o anjo que era a justiça de Deus, mas representa aqui o ungido, porque ele que tem a chave de Davi, abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. Ele diz que ele tinha uma cadeia nas suas mãos, figura de linguagem, uma corrente muito maior na sua mão, e ele prendeu primeiro o dragão. Ele prende o dragão, olha só, descendentes da perdição, descendentes de Adão, descendentes de Caim. Isso é bem claro, meus irmãos. E aí, na visão, ele continua e diz: a antiga serpente, olha, a antiga serpente, nós já aprendemos, eu tenho quase 200 visualizações, aliás, mais de 200 visualizações, lá na página do meu Facebook. Você pode rolar a página para baixo do meu canal, está lá o Facebook, você pode encontrar esse vídeo que eu fiz falando quem era a antiga serpente no Éden. E o apóstolo Paulo confirma que, da mesma forma que a serpente enganou Eva com a sua astúcia, ele estava temendo que os irmãos seriam enganados também. A astúcia se liga à humanidade, não se liga a um ser espiritual, a um animal irracional. Ele diz: a antiga serpente, vírgula, era quem? Adão, ao lado mal de Adão. E ele está falando do dragão que era descendência dele. Por isso a antiga serpente. E aí continua, que é, olha só, ele vai dizer que é o acusador, o diabo. Quem acusou? A carne de Adão, a mente de Adão. E aí ele vai para frente de Satanás, porque Satanás, a carne humana,
ela se tornou inimiga. Ela estava viva no antigo pacto. Então, o espírito, falando espiritualmente, estava morto. Porque o homem estava afastado de Deus por causa do pecado original, da morte espiritual. E diz que ele amarrou quem? Um anjo que tinha a chave do abismo. Abismo, meus irmãos, não é o abismo da NASA, já falei isso para vocês. O espaço sideral, abismo na Bíblia, aqui na figura de linguagem, significava o passado que ficou lá atrás, que aconteceu. Ele amarrou, prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou, versículo 3, e lançou no abismo, e ali o encerrou, vírgula, e pôs selo sobre ele, vírgula, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos acabem, ponto final. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo, ponto final. Então, na história da humanidade, tem um momento que os descendentes ímpios, dragão, a antiga serpente, que era Adão, no seu lado mal, por isso antiga, no passado, ele diz que é o diabo, que é o acusador, a carne. E aí ele diz Satanás, adversário, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais engane o que? As nações do antigo pacto, as nações que estavam na velha aliança. Não é as nações agora, meus queridos irmãos, teologia futurista, não. Futuro incerto, não. Está dizendo as nações outrora, todos os homens que estavam do lado dos gentios, que era hebreu segundo a carne. E teve um momento que o anjo, que na figura de linguagem era o próprio Jesus, Yahushua, ele prendeu esses descendentes ímpios, prendeu a antiga serpente, prendeu o diabo, prendeu Satanás e amarrou por 1000 anos e lançou no abismo. Qual foi esse momento na história? Já estamos a 27 minutos. Esse capítulo 20 eu quero fazer em 3 partes, mas eu estou vendo, meus queridos irmãos, que não vai dar. Tem muitas coisas para expressar aqui. Estou na introdução. Qual foi o momento então, Fernando, que este Satanás, que esse dragão, que essa antiga serpente, que esse diabo, que esse Satanás foi amarrado? Qual foi o momento da história da Bíblia já cumprida? Uma história, Deus cumpriu a sua história literária nas carnes humanas, e principalmente na carne do ímpio que não tinha espírito. Hebreus, eu acredito que o apóstolo Paulo foi ele que escreveu. Porque os irmãos perguntam, mas como você sabe? Não, eu acredito pessoalmente que foi o apóstolo Paulo. Ele escreve aos Hebreus e mostra qual foi este momento que foi preso esses descendentes, esses ímpios. Qual foi o momento? Hebreus, capítulo 2, versículo 14, vamos lá. Abra a vossa Bíblia, meus queridos irmãos, vamos acompanhando aqui. Não estou forçando a interpretação, estou confirmando as escrituras já interpretadas. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos seus ouvintes hebreus. Capítulo 2, versículo 14, ele diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, vírgula, também ele participou. Quem participou? Jesus de Nazaré. Que coisa, né? Ele participou também das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, vírgula, o diabo. Pode ser colocado aqui no original pecado também. Pecado e diabo. Aqui é as mesmas coisas. Pecado e diabo é as mesmas coisas. Por quê, Fernando?
Porque antes, o apóstolo Paulo diz que antes que a lei de Moisés viesse ao mundo, a lei de Moisés, aquela lei lá nas pedras, antes que viesse ao mundo, o pecado já estava no mundo. Quem era o pecado? Adão. Então pode ser colocado diabo, que se indica Adão, e também pecado que indica Adão. Ele tinha o império da morte. Quem tinha o império da morte, Fernando? O diabo, o pecado. Adão, ele que matou os homens espiritualmente. Ele que trouxe a morte espiritual e passou a todos os homens. E os homens ficaram afastados de Deus. Tanto os eleitos e aqueles que não tinham o espírito, que está tratando dos filhos da perdição. Esses aí já estavam condenados por não ter espírito, mas aqueles que tinham espírito, quando a morte espiritual estava lá, a segunda morte espiritual estava lá, estes aí, Deus entrava e saía deles, como nós conhecemos os profetas, profetizando. E aí ele disse, versículo 15, e livrasse todos que com medo da morte, a morte aqui é a morte espiritual, que o apóstolo Paulo está tratando, o autor está tratando com os hebreus. Estavam por toda a vida sujeitos ao quê? Eles estavam sujeitos à lei de Moisés. Agora ele vai tratar da lei. O que tinha o império da morte, ele já falou quem era. Era o pecado, era Adão. Mas aqueles que estavam lá debaixo do antigo pacto, eles tinham medo da morte espiritual. Estavam por toda a vida sujeitos à lei de Moisés, à servidão, à escravidão. Meus irmãos entendem? Porque, na verdade, ele não tomou os anjos. Olha como isso é lindo, mas tomou a descendência de Abraão. Por quê? Ele não tomou os anjos que ministravam no antigo pacto, ele tomou a descendência de Abraão, porque Abraão era a descendência que Deus prometeu. Seria como as estrelas, seriam os eleitos, seria a descendência que ele ia entrar e sair deles. Era a descendência que tinha espírito. Era filhos de Deus espirituais. Versículo 17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante, sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. O povo hebreu, ele participou da carne e do sangue para expiar os pecados dos humanos hebreus segundo a carne. Versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, Yahushua era tentado, Jesus era tentado em quê? O que tentava Yahushua? Era a sua mente, era a sua carne, era a sua consciência. Lucas capítulo 4, quem tentou Jesus no deserto? É outro vídeo que eu tenho no Facebook, muito maravilhoso, tem muitas visualizações, acho que é 300 visualizações. Quem tentou Jesus no deserto? Então, o autor diz aos hebreus, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu na carne, meus irmãos. Isso que ele está falando, pode socorrer aos que são tentados também na carne, porque o apóstolo Paulo disse que não há tentação a não ser humana. Vou repetir para vocês, não há tentação a não ser humana na Bíblia. Na Bíblia religiosa é diferente. Lá na Bíblia da religião é o ser das trevas que tenta, é o ser das trevas que entra e faz o homem prostituir, é o ser das trevas que entra e faz o homem beber cachaça, 51, escola que desce redonda, que faz matar, é as setas, né? Mas aqui em graça não. Não há tentação a não ser humana, metanoia. E ele diz que ele foi tentado, foi ou não foi? Transforme a pedra em pão. Ele foi mais aperfeiçoado, o corpo dele, a mente dele diz, transforma essa pedra em pão. Olha o que a mente dele disse, a carne dele disse, se joga daqui abaixo, porque está escrito, os anjos da ordem a seu respeito, tudo é teu. Essa é a tentação que o autor aos Hebreus está dizendo, meus irmãos. A natureza humana
a imagem adâmica, a carne que estava viva no antigo pacto. E porém o espírito, falando espiritualmente, entende, irmãos? Que o espírito não morre, espiritualmente o espírito estava afastado de Deus. E quando eu estava lendo aqui que ele participou das mesmas coisas pela morte, olha, até ele revestido de carne e sangue, participando de carne e sangue, quem? Jesus de Nazaré, Yahushua, ele participou da morte espiritual. Aqui o autor está dizendo da morte espiritual de Jesus. Não está falando da morte física. Por isso que nós, da visão preterista completa, não acreditamos na ressurreição do corpo físico. Por isso que ele ficou 3 dias lá no túmulo, o corpo dele no túmulo, que a religião chama de inferno espiritual, que é túmulo, que é sepultura. Porque o espírito dele estava afastado de Deus por causa da morte espiritual. Então nós aqui já estamos aprendendo, já aprendemos, meus queridos irmãos, que a obra de Cristo foi espiritual, não foi uma obra carnal, física. Ele veio na sua carne para cumprir a lei, para cumprir aquilo que estava escrito do Messias na carne. Houve a ressurreição, aquela ressurreição de Mateus 27, se não me engano bem, que muitos apareceram, ressuscitaram dos túmulos e foram em direção a Jerusalém. Não foi a ressurreição do último dia, foi a ressurreição para mostrar que ele era o Messias, a ressurreição do corpo. Mas não foi a ressurreição do último dia. Mas a ressurreição aqui é do Espírito. E Yahushua ressuscitou no Espírito. O Espírito de Deus o ressuscitou dentre os mortos. Mortos em quem? Mortos em quem, Fernando? Mortos em Adão. Não ressurreição do corpo físico, mas mortos espiritualmente. E até ele participou de carne e sangue para unir o homem e a mulher, os filhos e as filhas, o povo de Deus com o próprio Criador no Espírito. Então, Hebreus é o momento que o apóstolo Paulo, que eu acredito, que fala que ele aniquilou. E eu estava estudando essa palavra aniquilar. Ela no original aparece muitas vezes destruir totalmente, eliminar totalmente. Mas ele eliminou o quê? Ele eliminou o quê? Aí a gente pergunta, ele eliminou na cruz o quê? Houve um momento na história, meus queridos irmãos, que quando ele morre no madeiro, entrega o Espírito a Deus, esse Espírito que ele entrega é o fôlego de vida. Isso é tão relevante que quando ele morre, aquilo que Satanás, o dragão, a antiga serpente, o diabo, falando assim, como nós lemos, o dragão, o diabo, a antiga serpente, Satanás, no Apocalipse capítulo 20, aquilo que antes da morte dele e ter ido lá na cruz, aquele Satanás, aquele dragão, aqueles descendentes, aqueles adversários, aqueles acusadores estavam com a sua força máxima na história da humanidade, desde Gênesis. Por isso a antiga serpente. Estavam, Fernando, ou não estavam? Estavam. Eles estavam com a sua força máxima, estavam 100% operando na história da humanidade. Como? Os filhos da perdição, que não tinha espírito, eles estavam sendo mensageiros, por isso anjos que deixaram a sua habitação, que Judas escreve, versículo 6 de Judas, que deixaram o seu estado original. Quem era, Fernando? Os filhos da perdição. Eles estavam atuando 100% na velha aliança, com as suas maldades, com as suas perversidades, sem espírito. E quando ele morre, eu estava estudando essa palavra aniquilar, ele prende, olha, capítulo 20, de versículo 1 de Apocalipse, ele prende o dragão, os filhos da perdição, por um tempo. Olha, vamos ler o livro histórico de Mateus, Marcos, Lucas, João.
Vamos ler também, antes disso, vamos ler o livro dos profetas maiores, que eles chamam menores. Vamos ler os livros de Primeiras Reis, Segundas Reis, a história dos reis de Israel, as guerras que Deus se apresentava, as manifestações de Deus no Antigo Pacto. Se nós ler a Bíblia, nós vemos na história do Egito, dos faraós, de Senaqueribe e outros personagens que nós já lemos, que são histórias espetaculares, categoricamente falando. Ali estava 100% agindo os filhos da perdição, que os irmãos em graça falam que é um ser espiritual, mas não aceitam que eram os filhos da perdição que foi extinguido. Essa série chegou aqui no canal, meus irmãos, para nós ter esse conhecimento. A gente vê, olha as maldades que os fariseus fizeram, olha as maldades que os escribas fizeram, que os celotes fizeram, olha as maldades que eles fizeram. Olha que Jerusalém fez ao momento que o Salvador Yahushua disse no dia da sua carne, Jesus de Nazaré, antes de prender Satanás, o dragão, a antiga serpente, o diabo, no madeiro, na sua morte. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ao Apocalipse capítulo 17, a prostituta que traía as duas esposas de Deus, metaforicamente falando. Então eles estavam 100% lá no Antigo Pacto, operando através do que? Da carne, porque a carne estava viva e sem espírito, sem Deus no mundo. E Judas, ele lembra, olha o que Judas, pode ler, meus queridos irmãos, Judas versículo por versículo. Ele fala do passado, ele fala de Coré, ele fala de Balaão, ele fala dos personagens filhos da perdição que deixaram a sua habitação. E quando ele está escrevendo, fala que ele, Deus, o Criador, ele reservou estes anjos, esses mensageiros com alma, homens, filhos da perdição, reservou ele para a escuridão, para as trevas, para o dia do grande juízo em 70, quando Jerusalém foi destruída. Podem me refutar no canal Yahushua Reina para Sempre, mas não tem como refutar as escrituras já interpretadas. E não tem nada a ver com a lei de Moisés, meus irmãos, que era Satanás. Por quê? Porque quando o Salvador morre no madeiro, a lei de Moisés ainda estava em vigor, estava a transição ainda estava lá entre graça e lei. Não tem nada a ver com o sistema judaizante, porque o judaizante, o sistema judaizante ainda estava lá. Não tem nada a ver com um anjo que se rebelou contra Deus, não tem nada a ver com o pecado, não tem nada a ver com Adão. Tinha a ver com os descendentes de Adão, com os descendentes dos filhos da perdição, com os filhos da perdição, sem espírito, feitos da terra somente, almas viventes somente, e que apareceu para nós no Apocalipse capítulo 20 como ser. A gente no latim olhando vê esses descendentes aparecendo totalmente como um ser. Mas quando nós lemos Judas, versículo 6, eu quero ler, vamos lá, meus queridos, eu vou ler de novo isso aqui. Olha como isso encaixa antes do madeiro, antes. Agora, na morte, Hebreus capítulo 2, versículo 14, ele torna inoperante. Este anjo, na visão, desce, prende o dragão por 1000 anos, que eu vou estar falando que não é um número, sim, não é um número literal, meus irmãos. Vamos lá. Judas, capítulo de número, eu vou ler de novo, eu li o texto com texto. Isto aqui é antes da destruição de Jerusalém, antes do dia do juízo final. Olha o que Judas fala. Não só Judas, mas também Pedro. Eu vou ler para vocês, meus queridos irmãos. Apocalipse, capítulo 12. O dragão perseguindo a mulher. Os descendentes. Olha só. Essa série, eu confesso aos queridos irmãos que até o Fernando Pereira Batista está aprendendo, viu?
Olha só. Versículo 6 diz: antes da destruição. Isso aqui é o momento que ele aniquila. Olha só, lá no capítulo 2, versículo 14, é o momento que ele aniquila aquele que tinha o império da morte. E eu vou estar falando aqui, terminando esse capítulo, como é que fala, essa pérola da graça, porque não dá tempo, já vai fazer 1 hora, já 45 minutos. Eu queria fazer meia hora. Ele diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, vírgula, mas deixaram a sua própria habitação, vírgula, reservou na escuridão, em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Olha isso aqui, meus irmãos, como é claro. Aqui nós vemos o momento, capítulo 20 do Apocalipse, que o anjo desce, prende Satanás, prende o dragão, Satanás, o diabo, por 1000 anos, e se torna inoperante. E aí ele começa a falar de carne humana. Ele lembra de Sodoma e Gomorra, ele lembra do passado, ele lembra que o arcanjo Miguel contendia com o diabo, que eram as autoridades humanas ali, eram os filhos da perdição. Ele lembra, aí ele faz a comparação com os ímpios não tinham espírito. Você pode estar vendo esse vídeo, fala que eles eram ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Eles eram estrelas errantes, porque eles não tinham espírito. E ele diz, e deles profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que na vinda do Senhor, a parósia em Jerusalém, a segunda vinda de Jesus com seus santos, eles seriam destruídos. E seriam destruídos por uma metade, 50%, 30%, não, seriam destruídos 100% para sempre. Então, meus queridos irmãos em graça, o universalismo não é uma heresia dentro da graça de Deus. Não foi a lei de Moisés, não foi o sistema judaizante, não foi um anjo que se rebelou, não foi o pecado, porque a morte espiritual ainda estava lá. Estava ou não estava? Estava. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, ele diz, versículo 26, que o último inimigo a ser vencido ainda seria a morte espiritual. Ela estava lá ainda. E quando Jerusalém fosse destruída, também seria destruída a morte espiritual, aquela distância, aquele afastamento, aquela intimidade que o homem tinha com Deus, que o homem perdeu lá no Éden. Aquilo, quando na parósia dele, quando ele viesse como juízo, ele ia destruir, extinguir aqueles anjos lá do capítulo 6 que foram reservados, foram presos. Olha como isso é claro, meus irmãos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz o apóstolo Pedro, o pregador da circuncisão, que lá na frente Deus revelou a graça para ele também. Olha só, 2 Pedro, capítulo 2, epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2. Eu sei que muitos irmãos não vão aceitar isso, mas eu estou somente confirmando a Bíblia. O que está escrito na Bíblia, eu estou falando o que está escrito. Capítulo 2, versículo de número 7. Vamos ver se é isto mesmo. Abra a vossa Bíblia, Pedro, capítulo 2, versículo 7, falando da descendência dos homens que não tinham Espírito de Deus, que eram chamados filhos da perdição outrora, que eles não existem mais no novo céu e na nova terra. Vamos ver se é isso mesmo. Capítulo 2, versículo 4, corrigindo aqui, meus queridos irmãos, 2 Pedro, a carta de Pedro aos seus ouvintes, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 diz: porque se Deus não perdoou aos anjos, mensageiros, descendentes que deixaram a sua habitação, falando assim, ele não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado na sepultura, inferno, João Ferreira de Almeida, está falando de ímpios, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para quê?
Para quê? Para quê, irmãos? Em graça, reservado para o dia do juízo, que caiu em 70 em Jerusalém. Ele está falando a mesma coisa de Judas. Ele está falando de Judas. Ele está narrando a mesma história de Judas. Ele está lembrando do passado. Olha o versículo 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Isso é bem claro. Porque Hebreus capítulo 2, versículo 14, destruir totalmente. Mas a gente no original, eu não sou professor de grego, meus queridos irmãos, nem de indígena, porque muitos estão andando aí, aqui nas plataformas digitais, ensinando indígena e dizendo que é hebraico. Mas no original, no grego, a expressão que significa destruir ou destruir totalmente, tem duas palavras. A primeira palavra é gatar, a segunda palavra é ajor. Ajor, que tem um sentido aqui bem claro, não de destruir totalmente, não tirar o poder totalmente, mas se tornar inoperante. A palavra gata é abaixo de poder à parte. Ajor está ansioso, inativo. Então, quando ele morre no madeiro, ele torna inoperante o poder que os filhos da perdição tinham. Torna inoperante como? Reservando eles para o dia do grande juízo. Onde é que estava isso, meus queridos irmãos, que eu não entendia? Reservando eles para o dia do juízo. Então, ele no madeiro, ele prende Satanás, ele prende o dragão, ele prende o diabo, ele prende o dragão, que eram os descendentes de Adão, Caim, os descendentes sem espírito. Ele prende Satanás, que é o adversário, ele prende o diabo, que é o acusador. Ele prende a antiga serpente. Olha como isso é bem claro. Tira o seu poder por um momento, lá no madeiro. Mas ele realmente não destrói totalmente. Porque a salvação, o apóstolo Paulo diz que a salvação ainda não estava completa. A salvação tinha 80%. A salvação só seria completa depois da parósia, da segunda vinda. Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz que ele apareceu uma vez sem pecado, tirou o pecado de muitos, e aparecerá a segunda vez sem pecado para aqueles que esperam para a salvação. Olha como isso é claro. E que a morte espiritual estava lá. E que essa morte espiritual, essa separação eterna de Deus, só foi aniquilada, eliminada, quando ele voltou e destruiu a lei física de Moisés. E juntamente com Jerusalém, juntamente com o mundo velho, e juntamente com o principal que foi profetizado, que nós estamos lendo aqui na série, dragão, Satanás, diabo, os descendentes, os filhos da perdição, eles foram extinguidos para sempre. Ah, Fernando, então você quer dizer que não existe mais filho da perdição depois do ano 70, depois da destruição de Jerusalém? Você quer dizer isso? Não, eu não estou dizendo isso. Quem está dizendo é as profecias cumpridas. Mas por que, Fernando, Hitler é uma história que nós temos que duvidar bastante? Eu duvido bastante dessa história de 6 milhões de judeus. Osama Bin Laden. Os imperadores de Roma, os bárbaros. Mas eles estavam ali fazendo aquelas maldades. Eles fizeram aquelas maldades, não é porque eles foi feito da terra, é porque eles tinham a natureza adâmica, tinha a imagem adâmica, porém esse espírito foi revestido ali de carne e sangue, veio perfeito. Não foram salvos na carne, mas
No espírito não carece de salvação. O espírito nunca esteve numa condição de ser salvo ou ser condenado, porque o espírito foi Deus que criou os espíritos. Ele é o pai dos nossos espíritos e Deus não trata com sentimentos humanos. Vamos lá, Apocalipse capítulo 20. Eu já vou terminar já. 1 hora, meus queridos irmãos. 1 hora. Apocalipse, volta lá, Apocalipse capítulo 20. Vamos lá, Apocalipse capítulo 20. Esse capítulo aqui é muito maravilhoso. Eu falo aos queridos irmãos que é muito maravilhoso. Olha só, meus queridos irmãos, o importante disso tudo é que os filhos da perdição foi extinguido depois do ano 70. Eles não existem mais. Lançou no abismo, encerrou e pôs selo para que não mais engane quem as nações do antigo pacto, do antigo mundo. 1000 anos, por 1000 anos, 1000 anos não pode ser entendido de uma forma literal. É um número relativo, é um número que é relativo, de relação, é um momento que Deus, na história da humanidade, na sua história literal, falando assim, que ele prende esses descendentes do mal, sem espírito, para não atuar mais. E foi no madeiro, foi na morte do Salvador, foi na morte de Jesus de Nazaré. Porque até antes da morte, ele estava 100% operando. Ele estava operante. Mas depois da morte, ele se torna inoperante. Mas o poder dele estava lá ainda, não tinha sido aniquilado totalmente. A salvação não estava completamente. Não tinha conseguido a salvação completamente. Os irmãos entendem? E também não foi a lei de Moisés, não foi os judaizantes, o sistema religioso da época. Não foi. Por que não foi? Porque a lei de Moisés estava em vigor depois da morte do Salvador. E 1000 anos, o Davi disse, Salmos, para nós entender esse número relativo, que é uma relação, Salmos, ele diz que é importante, ele falava, a casa de Deus era Jerusalém, templo Jerusalém, Deus se manifestava. Ele falava nos Salmos, é melhor estar um dia na casa de Deus Jerusalém, do que 1000 anos fora dela. Então é um número relativo, não é um número que trata com a humanidade, não é um número humano. Eu vou concluir isso aqui. É um número espiritual. É um número espiritual que não é número de nós humanos. É número espiritual do Espírito de Deus, que significa um descanso. É um número espiritual que não é um número físico de 10, de 100, de 2000, de 3000 anos, de 6000 anos, de 10.000 anos. Os irmãos entendem? Aí vem os amilenistas, os pós-amilenistas explicar esta situação. Mas eles só lêem a Bíblia de forma literal. Versículo de número 3. E lançou no abismo, encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto um pouco de tempo. Esse pouco de tempo, ele começa onde, Fernando? Eu vou terminar agora. Ele é preso no madeiro, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Ele se torna inoperante por um pouco de tempo, que é 1000 anos, simbólico. E ele torna operante de volta. Ele volta a operar de novo. Ele volta com o poder que tinha de novo para ser destruído eternamente. Ele volta de novo. E aonde que ele volta, Fernando? Eu vou estar falando qual é a passagem bíblica que eles voltam a operar, que Satanás, os adversários, a antiga serpente, o dragão, que foi amarrado por um tempo, que se tornou inoperante, agora ele passa a ser operante de volta, ele passa a estar ativo de volta, ele ficou inativo, ele passa a operar de volta. Eu vou deixar um caminho para vocês aqui, terminando esse capítulo 20 aqui, somente que eu estou no capítulo 20, né, irmãos? Estou só na introdução. Aonde que ele começa a operar?
aonde ele é solto na história de novo. Eu vou deixar para vocês meditar nas escrituras, na Bíblia. Mateus capítulo 24, Marcos 13, Lucas capítulo 21. Ele, por esse período de tempo simbólico, 1000 anos, ele volta a operar de volta. E volta para operar pela última vez na história da humanidade. A última vez. E ele é agora destruído para sempre. Por quê, Fernando? Porque no versículo de número... que coisa, hein, meus irmãos? É a última vez dele. Porque no versículo 7 diz: e acabando-se os 1000 anos, vírgula, adversário será solto, descendentes sem espírito, João Ferreira de Almeida, sairá da prisão. E sairá enganar de novo as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Estudem Gog e Magog. Gog e Magog, quem foi? Quantos teólogos estão estudando Gog e Magog? Gog e Magog. Quem foi Gog e Magog? Era povos. Era quem? Homens. Adversário era Satanás aqui, Gog e Magog? Não. Eram homens. Era uma nação. Eram 2 nações dos descendentes de Jafé que cresceram e eram inimigos número um dos hebreus. Era inimigo número 1 dos eleitos de Deus. E ele coloca na visão Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Olha, eram milhares de filhos da perdição para se ajuntar em batalha. Esta é a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Mas Satanás, dragão, a antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás, esta é a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Estes anjos, mensageiros, filhos da perdição, que não guardou o seu principado, foram reservados para o dia do grande Senhor, único, maravilhoso, eterno, que trouxe o novo céu e a nova terra. Estes foram reservados na escuridão, em cadeias eternas, para o dia chamado pelos profetas de o grande dia do Senhor. Quem poderá substituir? Quem poderá? Quem aguentará aquele dia que aconteceu no calendário de Júlio, no calendário de Gregório, juntos? 70. O juízo, o grande juízo final de Deus. Aonde o fogo desceu do céu, de Deus, e os consumiu para sempre. Aqui é o Fernando Pereira Batista do canal Yahushua Reina para sempre. Não perca essa série. Um abraço a todos.